Querido irmão, querida irmã, para esse oitavo domingo do tempo comum, nesse dia 27 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho deste domingo continua e conclui o Sermão da Planície. O texto apresenta três pequenas parábolas em forma de questionamento: o cego, o cisco e a árvore. A parábola do cego e a do cisco no olho são um questionamento a respeito do julgamento que as pessoas tecem sobre os outros. Lucas mostra claramente que devemos ter muito cuidado ao julgar. Um cego não tem como guiar outro cego. Não dá para guiar os outros enquanto não consegue guiar a si mesmo. Jesus desmascara a hipocrisia que pode haver nas pessoas ao se colocarem acima de outras. Os discípulos também podem se tornar cegos à medida que não conseguem distinguir os verdadeiros valores do reino de Deus. Antes de pretender tirar o cisco no olho do outro, é preciso tirar de si tudo o que impede de enxergar bem. A terceira parábola revela a pessoa a partir das suas ações. A exemplo da árvore, a pessoa é conhecida antes de tudo pelas suas ações. Quem tem consciência justa e reta realiza atos justos e retos. A pessoa que é boa tira do seu coração só coisas boas. Ela precisa, porém, cultivar o bem dentro de si para poder ser boa com os outros. O evangelho de hoje é uma reflexão sobre o que é ser mestre e ser discípulo na proposta de Jesus e orienta a remover a hipocrisia que pode haver no cristão. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje estão reunidos diversos ensinamentos de Jesus, quase todos na linha da caridade, da convivência fraterna, sadia e responsável. Nossa convivência de irmãos e irmãs na fé em Cristo, em família ou em comunidade, não pode ser guiada pela indiferença ou pelo individualismo, tendências de nossa cultura contemporânea. Somos responsáveis uns pelos outros. Por isso a necessidade da correção fraterna.
Mas para tirar o argueiro do olho de alguém, precisamos estar vendo bem. Assim, precisamos começar com a correção de nossa própria vida para estarmos em condições de ajudar os outros. Importante é que estejamos sempre progredindo na obra do Senhor, como disse São Paulo. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é memorizar um desses ensinamentos do Senhor e colocá-lo em prática nesse dia. E reze assim comigo: Senhor Jesus, queremos ser teus discípulos, preparados segundo tuas sábias orientações. Faze de nós, ó Mestre, pessoas transparentes e fraternas, como árvores fecundas, carregadas de bons frutos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste oitavo domingo do tempo comum, nesse dia 27 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 27, do versículo 5 a 8, o texto também, a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 a 58, o texto do Evangelho, Lucas 6, 39 a 45, rezar o Salmo 91. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do Eclesiástico e a reflexão abrangendo as três leituras. É um pouco longa, mas vale a pena você dedicar um tempo do seu domingo para ouvir e fazer esse exercício espiritual. Agora, olha, vamos ouvir atentamente. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos no oitavo domingo do tempo comum e a liturgia desse domingo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, avaliar quem nós somos de fato, como procedemos e como andam nossas ações, para assim podermos ajudar melhor os outros. O convite é para mergulharmos nas profundezas do nosso interior e ver o que há dentro de cada um de nós. Tesouro ou lixo? O que encontrarmos, precisamos colocar para fora. Os tesouros para servirem aos outros, e o lixo para ser eliminado, destruído ou reciclado. Além disso, as leituras nos ajudam a avaliar o ser humano não a partir das aparências ou do exterior, como comumente fazemos, mas do interior e de atos concretos, pois eles revelam o ser de cada um. Assim avaliados, saberemos quem somos e quem são as pessoas que nos cercam. Somente com clareza dessas questões poderemos contar com as pessoas e saber se elas podem contar conosco. Desse modo, o pedido da liturgia de hoje é ver, julgar, avaliar e agir. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico. O Eclesiástico faz parte do bloco de livros sapienciais da Bíblia. Aqui está reunida parte da sabedoria de um povo. Por essa razão, boa parte desse livro, sobretudo o trecho escolhido para esse domingo, traz sentenças ou máximas que formam regras de ouro para o conhecimento do ser humano. Não é tão simples conhecer as pessoas, pois as aparências nem sempre correspondem à verdade ou dizem aquilo que realmente a pessoa é.
Comumente julgamos as pessoas pela sua aparência, e isso não é correto. Se uma pessoa é bem apresentável, logo imaginamos que ela é uma boa pessoa ou uma pessoa de confiança, de bem. Caso contrário, ficamos desconfiados. Boa parte das pessoas age assim, baseada na aparência, mas as aparências enganam. Desse modo, a primeira leitura traz vários alertas. Quando diz que, sacudindo a peneira, ficam os restos. O texto quer nos mostrar que, com o passar do tempo, com o desenvolver de uma situação, é que vamos conhecendo quem é uma pessoa e também vamos revelando quem nós somos. Por exemplo, quando o agricultor vai com a peneira para a colheita, ele reúne todos os frutos ou grãos. Juntos vêm folhas, palhas, ciscos, grãos estragados, etc. Porém, a função da peneira é peneirar, selecionar, separar a semente boa da semente estragada ou o fruto bom do fruto estragado. Assim é também com a vida, nas suas várias situações. Ela vai peneirando, filtrando, selecionando as coisas. Nada como o tempo para esclarecer fatos e pessoas. Há outros exemplos que ilustram e elucidam essa situação. Numa entrevista de emprego, uma pessoa pode se apresentar como alguém formidável, ideal para o preenchimento da vaga, pois seu currículo diz que ela é bem qualificada. Porém, depois de contratada, passados alguns meses, ela vai se revelando. E nem sempre o que ela disse na entrevista ou o que colocou no currículo corresponde ao que ela é de fato. Ou então, nos relacionamentos afetivos entre casais. Um casal de namorados pode demonstrar durante o namoro ser uma coisa e depois de casados revelar que são completamente diferentes. Nesse caso, o tempo de casamento, de convivência, foi peneirando e revelando o verdadeiro ser de cada um. Enfim, é o tempo e o desenvolver da situação que mostra quem de fato somos, pois com o passar do tempo vão sendo revelados os defeitos, as falhas, enfim, os restos vão ficando evidentes na peneira da vida. O texto diz mais. Quando a pessoa discute, aparecem seus defeitos. Ou seja, de boca fechada, um tolo pode se passar por sábio. Porém, quando ele fala, revela quem ele realmente é. É num debate, numa discussão, que vamos conhecendo o grau de capacidade e de qualidade que uma pessoa tem. Por essa razão, na academia, numa defesa de tese, o candidato precisa, além de escrever a tese, arguir sobre ela para a banca examinadora. É nessa hora que os componentes da mesa avaliarão quem é o candidato e quais os seus defeitos e fraquezas. Assim, como diz a leitura, a banca cumpre uma função de forno, entre aspas, e o candidato de vaso de barro. Se seus argumentos forem consistentes e bem fundamentados, bem articulados, ele será aprovado, senão terá que refazer a tese ou terá uma nota baixa. Por essa razão, o texto diz, entre aspas, o forno prova o vaso do oleiro, e a prova do homem está no seu raciocínio, entre aspas, Eclesiástico 27:5. Nas relações sociais, é a mesma coisa. Quando discutimos ou debatemos ideias com alguém, nós nos deixamos conhecer por ela e ela também nos conhece. Assim, a discussão é um procedimento revelador, como é revelador uma árvore com os seus frutos, diz essa leitura. Entre aspas, o fruto de uma árvore mostra como ela foi cultivada, e a palavra revela o íntimo do homem. Fecha aspas. Eclesiástico 27:6. Nós conhecemos as pessoas quando travamos com elas um diálogo, quando conversamos, quando temos certa convivência, não apenas pelo que ela aparenta ser.
Por essa razão, o texto faz o seguinte alerta, entre aspas: nunca elogie um homem antes que ele fale, porque o falar prova quem são as pessoas, fecha aspas. Eclesiástico 27:7. Um psicanalista ou psicólogo, para conhecer seu paciente e ajudá-lo a se conhecer, usa o recurso da fala do paciente. O paciente precisa falar de si, se abrir para que seu problema seja conhecido e resolvido. Através da fala, ele vai mostrando quem ele realmente é. Assim também, nós não podemos julgar as pessoas pela aparência e já tirar nossas conclusões somente pelo que vimos ou ouvimos outros dizerem. É preciso ouvir a pessoa, conversar com ela, dialogar, discutir, enfim, usar procedimentos que de fato ajudem no conhecimento um do outro. Somente assim vamos saber quem realmente é uma pessoa e ela vai saber quem nós somos. Através da fala, do diálogo, nós vamos descobrindo, conhecendo o ser corruptível que habita em nós e no outro, para podermos nos revestir de incorruptibilidade e ajudar o outro a fazer o mesmo, diz Paulo apóstolo na segunda leitura, com outras palavras. Precisamos fazer esse processo, pois se assim não fizermos, ficaremos sempre nas nossas misérias ou com as nossas misérias ocultas do nosso interior, e elas se manifestarão quando nós menos esperamos. Não podemos desanimar na busca do homem ou da mulher novo que existe em nós e que muitas vezes está oculto pelas coisas velhas que impedem a novidade de aparecer. Assim, o apóstolo pede que sejamos firmes, inabaláveis, nos esforçando sempre para fazermos progressos na obra do Senhor, pois todo esforço, toda fadiga não é em vão para Deus. A renovação de nossa mentalidade é um grande desafio para o nosso crescimento, mas sem ela não há crescimento. Portanto, não podemos desistir. É esse o pedido da igreja nesses últimos tempos. Renovar a mentalidade para podermos renovar nossa igreja, nossas paróquias. Sem a renovação de mentalidades, não podemos renovar aquilo que nos cerca. A renovação vem de dentro, do nosso interior, e ela só será possível se confrontarmos nossas ideias com as ideias dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, o que se dá através do diálogo, do debate, da troca de ideias e ideais, é o que nos mostrou a primeira leitura. O Evangelho segue nessa mesma linha de raciocínio, mostrando que se nós queremos ajudar os outros, é preciso que estejamos aptos a isso. E essa aptidão se dá pela avaliação e correção de nossas próprias ações e condições. Por isso, o texto de hoje começa com uma parábola ou sentença questionadora. Pode um cego guiar outro cego? Sabemos muito bem o que acontece quando um cego guia outro cego. Os dois caem num buraco. Assim acontece conosco quando apontamos os defeitos dos outros sem corrigir os nossos. É muito mais fácil ver as falhas alheias e julgá-las do que ver as nossas próprias falhas e corrigi-las. Mas nem todos conseguem se corrigir primeiro para depois ajudar os outros a se corrigirem. Além disso, é muito mais cômodo apontar as falhas dos outros, pois isso nos dá a falsa sensação de que não temos falhas, ou que estas não são tão evidentes ou relevantes quanto as dos demais. Muitos usam esse subterfúgio para encobrir as suas próprias falhas. Nossas comunidades eclesiais estão cheias de pessoas que estão prontas para apontar o dedo para os defeitos dos outros, mas não enxergam os seus próprios defeitos. Portanto, não queiramos ser melhores do que ninguém, achando que não temos defeitos ou que nossos defeitos são menores que os defeitos dos outros. Diz o texto: nenhum discípulo é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como mestre. Ou seja, não somos maiores que ninguém,
Não somos maiores que ninguém, somos iguais, com falhas e defeitos diferentes. Portanto, não julguemos para não sermos julgados. Não fiquemos olhando os defeitos dos outros como se não tivéssemos defeitos. Jesus pede: tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Lucas 6:42. Ou seja, temos facilidade para ver os defeitos alheios, julgar e condenar as pessoas por isso, mas nem sempre enxergamos os nossos próprios defeitos, que muitas vezes são bem maiores do que os defeitos que julgamos e condenamos no irmão. Devemos, sim, ajudar os outros a corrigir suas falhas e fraquezas, mas não podemos deixar de corrigir também nossos erros, nossas falhas e defeitos. Quando temos essa atitude de humildade e esforço para mudar, podemos ajudar muito mais os outros, pois nos tornamos exemplos para eles. Assim, nós mostramos quem somos não pelo que apontamos nos outros, mas pelo que revelamos em nossa fala, nosso proceder ou nossas produções. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, diz Jesus no Evangelho de hoje. Assim também nós nos deixamos conhecer pelo que fazemos. Não é julgando as ações do vizinho que nossas ações serão melhores, mas é cultivando o solo onde pisamos e a árvore de nossa vida que nós vamos produzir bons frutos. Enfim, o Evangelho diz que o nosso coração é como um recipiente onde se guardam os tesouros que possuímos. Quem possui coisas boas no coração tira dele coisas boas. Quem guarda dentro de si coisas más só pode tirar coisas más. Assim conhecemos uma pessoa quando ela fala, ou seja, quando uma pessoa com bondade no coração revela isso no seu falar. Quando conversamos com alguém de bem, essa pessoa transparece isso. Já as pessoas que têm maldade no coração deixam transparecer esse sentimento negativo na sua fala, pois a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Com essa expressão final do Evangelho, entendemos melhor o que diz a primeira leitura: o falar prova quem são as pessoas. Sejamos, portanto, pessoas que falam das coisas de Deus e de coisas boas. E deixemos de lado toda forma de fofoca, maledicências e palavras que não edifiquem a vida. O peixe morre pela boca, diz o provérbio popular, para dizer que nós nos condenamos por aquilo que falamos. Enfim, se nós revelamos quem somos por aquilo que falamos, vamos então revelar o que de melhor existe em nós. Abramos nosso coração para extrair dele verdadeiros tesouros que sirvam para edificar a nossa vida e a vida de nossos semelhantes. E isso começa com a nossa fala, com as coisas que dizemos. E reze assim comigo, querido irmão, querida irmã. Divino Espírito, torna-me suficientemente sábio para jamais julgar meu semelhante, sem antes reconhecer minhas falhas e me dispor a corrigi-las. Amém.